O vídeo de hoje aqui do canal Unicamente foi feito por uma razão muito especial. Algumas semanas atrás eu dei uma consultoria em uma empresa e uma pessoa me disse assim: Rodrigo, me ajude com uma coisa. Como eu posso vencer o medo paralisante? A grande verdade é que não apenas essa pessoa com a qual eu conversei, mas muito provavelmente você, pessoas que você conhece, eu, temos enfrentado muita dificuldade com o medo que nos paralisa. Temos muita insegurança nos dias de hoje. Acredito que nós já vivíamos um tempo muito difícil antes da pandemia da Covid-19. Mas, com o advento da pandemia, tudo se tornou, parece, mais difícil. Inclusive, a maneira como lidamos com o medo. O medo que paralisa, o medo que faz com que nós não vivamos totalmente o propósito que nós temos sonhado para a nossa vida. Então, eu queria aproveitar hoje que você está assistindo esse vídeo para te convidar a vencer o medo paralisante. Meu nome é Rodrigo Freitas e você é muito bem-vindo ao canal Unicamente. Eu queria ler para você uma frase do psiquiatra Roberto Chiniachik. Cada mudança de vida exige uma nova atitude e tem de estar alimentada pela confiança. Pois amar com medo é perigoso. Trabalhar preocupado é abrir as portas para o fracasso. E, principalmente, viver com medo é morrer mantendo o corpo vivo. Essa frase, ela é muito forte. Principalmente essa última parte. Viver com medo é morrer mantendo o corpo vivo. Não dá para vivermos com medo. Não dá para ficarmos paralisados. Então, para a gente poder vencer esse medo que paralisa, primeiro é muito importante entender o que é o medo. O medo é uma emoção e, como toda emoção, ela é realizada, criada pelo nosso cérebro. Em sendo assim, é inevitável ter medo. Se ter medo é inevitável, a grande questão é como nós vamos lidar com os medos que nós temos. Uma questão muito importante a saber sobre o medo é que existem medos que de fato são reais e medos que são imaginários. Uma coisa muito interessante também a saber sobre isso. O cérebro ele não distingue necessariamente a realidade da imaginação. Então, se você começa, por exemplo, a assistir muito aqueles programas que passam assaltos, violência, você vai alimentando a tua mente, o teu cérebro com essas informações e você começa a imaginar que isso vai acontecer contigo. Só o fato de imaginar que isso vai acontecer contigo, com alguém que você ama, isso já te deixa paralisado, já te deixa com reações já muito acaloradas, com pânico de sair às ruas, de parar o carro no trânsito. Olha, é um tempo muito difícil esse que nós vivemos. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque, como eu disse, o cérebro não distingue a realidade da imaginação e só o fato de você pensar que algo vai acontecer já pode te trazer muita paralisia nas decisões do seu dia a dia, nas coisas que você precisa fazer, inclusive, para obter êxito e sucesso. Então, para lidar com o medo, primeiro você precisa entender que o medo de fato é algo natural, é algo que é criado pelo nosso cérebro, é uma emoção e, como toda emoção, você precisa lidar com ela. E para lidar com as emoções, você precisa lidar com os seus pensamentos. Os pensamentos negativos, os pensamentos que nós temos de antecipação, de frustração, de antecipação, de algumas situações que nós temos de fato receio de que aconteçam, podem nos fazer mal. Então, para você vencer o medo paralisante, você precisa fazer perguntas. A primeira pergunta que você tem que fazer é: este medo que eu estou tendo agora, essa insegurança, ela é uma realidade ou eu estou sofrendo por antecipação? Será que, de fato, o que eu penso vai acontecer? Existe uma estatística que diz que mais de 80% dos medos que nós temos não ocorrem. Olha que coisa extremamente desafiadora. Muitos dos medos que nós temos, mais de 80%, não vão ocorrer. Ou seja, nós sofremos
desnecessariamente. E sofrimento por antecipação adoece. Isso pode gerar ansiedade, por exemplo. Então, lide com o seu pensamento. Depois que você analisa se de fato o que você está tendo medo, o medo que te paralisa, é uma realidade ou é um sofrimento por antecipação, você precisa fazer mais uma pergunta. Se de fato isso ocorrer, como eu posso lidar com isso? A grande questão é essa. Se o que você pensa vier a ocorrer, você tem que planejar como agir com aquilo. Como agir naquela situação. Você tem que ter um plano A para aquilo, um plano B e talvez até um plano C. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm medo de ser demitidas. Né? Então, como a frase que nós lemos há pouco, né? Que trabalhar com medo é abrir a porta para o fracasso. Então, pessoas têm medo de ser demitidas, pessoas têm medo de perder o seu emprego, e muitas vezes esse medo faz com que elas comecem a fracassar, a ter dificuldade no trabalho. Mas, como dito, muitas vezes esse medo é apenas um pensamento. Não vai acontecer necessariamente. Mas, se você pensa que vai ser demitido, por exemplo, você tem que pensar e analisar da seguinte forma: se isso vier acontecer, se a demissão vier acontecer, como eu vou me organizar financeiramente? Como eu vou buscar uma nova oportunidade? Se você acredita que algo de ruim vai acontecer, eu repito, não adianta ficar somente pensando no que vai acontecer. É necessário pensar em o que fazer caso isso aconteça. Os pensamentos precisam ser ordenados. Aqui no nosso canal Unicamente, eu já passei para vocês, já ensinei a técnica DCD do Dr. Augusto Cury. Duvidar, criticar, determinar. Duvidar dos pensamentos que encarceram, como os pensamentos que te conduzem à emoção do medo. Criticar esses pensamentos, de fato isso vai acontecer. E determinar, né, se algo acontecer, eu vou agir dessa forma. Né? Você precisa se posicionar quanto aos seus pensamentos. Porque pensamentos deixados de qualquer jeito fazem com que o nosso cérebro comande a nossa vida, e isso vai nos paralisar, e o medo de fato vai fazer com que nós não tenhamos êxito e não tenhamos sucesso. Então, se você quer vencer o medo que paralisa, mais uma vez, eu te peço, avalie os seus pensamentos, avalie as suas emoções. E a partir dessa avaliação, você tome decisões assertivas, tome um posicionamento, né? Haja diante do que você pensa que pode acontecer. E se você perceber que o que você pensa que vai acontecer, de fato, é apenas um sofrimento por antecipação, determine que você vai seguir a sua vida, você vai trabalhar, você vai lutar, você vai vencer, e você pode fazer uma afirmação que o próprio Jesus Cristo um dia fez. Basta cada dia o seu próprio mal. Não dá para ficar sofrendo, não dá para ficar pensando em coisas que podem acontecer. Você precisa se planejar, se organizar. Então, vencer o medo paralisante não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que depende unicamente de você. De você olhar para dentro de si e de você questionar tanto as suas emoções quanto os seus pensamentos, colocando-os em ordem, se organizando. Tá bem? Então, eu queria agradecer a pessoa que me fez essa pergunta e que fez com que esse vídeo estivesse sendo disponibilizado agora. Esse é um vídeo simples, objetivo, mas que pode ajudar muitas pessoas. Lembre sempre, se você tiver muita dificuldade, respire fundo, né? Já ensinamos aqui também a técnica 626 de respiração. Controle as suas reações aí de pânico, controle as suas reações de ansiedade, para que você possa viver uma vida plena, uma vida abundante. Tá bem? Bom, muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você foi ajudado por esse vídeo a vencer os seus medos paralisantes, você possa compartilhar com alguém esse vídeo, que você possa fazer com que outras pessoas possam buscar ferramentas para vencer o medo. Ah, e um último detalhe muito interessante. Há também um texto milenar que diz assim: o perfeito amor lança fora todo medo. O amor é o oposto do medo. Então, ame mais a vida, ame mais a si mesmo, cuide das suas emoções, cuide dos seus pensamentos, ame mais as pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, seu cônjuge, no caso de você ter filhos e ser casado, seus amigos, seus pais. Ame mais,
porque de fato você vai conseguir vencer o medo paralisante com amor. E deixa eu te deixar uma dica de leitura: A Coragem de Confiar, de Roberto Chiniachik. Aqui está o livro da frase que foi citada no começo aqui do nosso vídeo, tá bem? O subtítulo desse livro é O Medo é o Seu Pior Inimigo. Então aqui, esse grande homem, esse grande psiquiatra, ensina lições preciosas sobre como vencer o medo, tá bem? Obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui. Se você puder, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você acredite que possa ajudar a vencer o medo paralisante. E vamos em frente, vamos seguindo para a vida, tá bem? Muito obrigado e um grande abraço.